Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa fantástica, ao infinito e além. Não se esqueça de se inscrever lá no canal. O canal está ficando cada vez mais robusto, mais interessante, com pessoas cada vez mais inclinadas a compartilhar o conhecimento. Isso é fundamental aqui na Prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos tratar de um assunto fantástico para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão na logística. Mulher na logística, desafios e oportunidades. Por ter uma paixão enorme pela área de supply chain e logística, eu gostaria de explorar nesta prosa este tema que tem sido bastante relevante nos últimos tempos. Estudos comprovam e nós sabemos que as mulheres possuem uma grande habilidade de lidar com situações complexas e estudos demonstram que são mais estáveis emocionalmente que os homens. Olha só que interessante. Contudo, nem sempre possuem as oportunidades para provar estas suas habilidades. E o segmento logístico é tipicamente descrito como um caminho de emprego não tradicional para as mulheres. E cá entre nós, há muitas oportunidades de carreira na gestão logística para as mulheres. E, ademais, o segmento está em ascensão. E isso vem acontecendo nos principais países e também no Brasil. E que a nossa prosa sirva de inspiração, principalmente para as mulheres, que muitas vezes possuem dúvidas sobre o caminho e a carreira a trilhar no mundo logístico. E eu vou trazer para prosear comigo aqui a fantástica Nadir Moreno. Oi, Nadir, que legal, que bacana ter a sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vinda, Nadir. Oi, Paulo, boa tarde. Eu agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu tenho visto já alguns trabalhos que você tem feito e é de suma importância, né, toda a informação, conteúdo no qual você tem trazido para a sua audiência, né? É um aprendizado, é uma oportunidade com informação e conteúdo ao mesmo tempo. O assunto logística ele é extremamente abrangente, porém, quando se fala de mulher na logística, ele é um pouco intrigante, né? Como você bem colocou, é um setor majoritariamente administrado por homens, apesar que eu gostaria de contar para você nesta tarde de hoje de que a minha história ela é um pouco diferente, porque eu vou completar 30 anos de UPS no próximo ano, e eu praticamente não me senti mulher dentro da UPS, porque é uma empresa no qual sempre fomentou e sempre trabalhou o talento e a pessoa, independente do gênero, de religião, de cor, porque temos programas fortíssimos de diversidade e inclusão, então eu nunca me senti mulher, porém, eu me senti mulher em várias situações, fora da UPS, representando a indústria e, inclusive, presidindo a Associação da Indústria, né? Eu sou presidente da ABRAEC, que é a Associação da Indústria no Brasil. Aí sim, e em várias outras situações, como eu também presido o LID Mulher, que é um grupo de mulheres empresariais, justamente para poder compartilhar e fortalecer tudo que eu tenho vivido e sendo prova viva, né, de toda essa situação para outras mulheres, trazendo para elas aí algum tipo de inspiração ou de exemplo que elas possam seguir na carreira, seja na logística ou em outro setor, outra atividade. Olha só que fantástico, Nadir. Aliás, eu não mencionei inicialmente, seu nome foi super recomendado pelo Luiz Cláudio Menezes e por outras pessoas que pediram, né? Muitas pessoas escrevem aqui para a Prosa com Bertaglia e muitas pessoas falam, poxa, Paulo, faz uma prosa com a Nadir, e aqui está a Nadir. Nadir, vamos falar um pouquinho mais desse aspecto da logística, do desenvolvimento, do crescimento, da sua visão, né, de como a mulher se encaixa, de como ela se enquadra na logística, e falar de você também.
Vamos em frente, afinal de contas, é uma prosa. É uma prosa, né? Bom, é muito interessante quando você fala da logística, né? Porque quando eu iniciei há 30 anos atrás, na verdade, nós éramos uma empresa de coleta e entrega. Então, era muito básico o comércio exterior, inclusive o Brasil, na época, era muito, muito embrionário ainda toda essa relação do comércio exterior, né? E depois, obviamente, o próprio receptor desses pacotes ou exportador, ele foi cada vez mais entendendo, e a própria Receita Federal de cada localidade ela foi tendo a maturidade de como ter essa relação de importação e exportação entre fronteiras. A UPS, Paula, ela é uma empresa americana e ela acabou de completar 114 anos de existência. Então, na nascença, ela nasceu como uma empresa de coleta e entrega. E depois ela cresceu, ela foi se desenvolvendo como uma empresa de logística, de entregar todas as soluções e alternativas com portfólio completo diante de qualquer necessidade que qualquer setor, qualquer segmento ou qualquer subsegmento venha a ter relacionado a tudo que está relacionado à movimentação dos seus produtos, seja ele na importação, na exportação, no doméstico, no armazenamento, no controle de inventário, no pick and pack, na distribuição, inclusive banco, porque nós asseguramos as cargas dos nossos clientes com o nosso seguro próprio. E fazemos toda a logística, como você vê no meu avião aqui atrás, esse aqui é o que vem para o Brasil, 767, diário em Campinas, no Hub Internacional de Campinas, para poder atender o cliente com a maior rapidez possível e, obviamente, com o menor custo. Então, o que era antes? Na verdade, todo cliente queria saber se o seu pacote foi entregue. Né? Isso foi a nascença. Foi entregue, não foi entregue, e era toda aquela preocupação da entrega do pacote. E hoje você averigua que a logística é muito mais que isso. Ela abrange praticamente hoje todos os business, todos os negócios. Tirando o core business do seu negócio, o segundo maior produto dentro de qualquer negócio é a logística. Eu diria, e é o maior custo, inclusive, o segundo maior custo de qualquer negócio é a logística, independente da característica do seu negócio. Por quê? Porque você precisa movimentar, você precisa administrar, você precisa inventoriar, você precisa entregar, você precisa, obviamente, e tudo isso tem que acontecer de uma maneira tal que você entregue com a maior rapidez possível, com as informações real time, hoje, né? Antes, para você ter uma ideia, em 72 horas, você informava a entrega de um pacote e o cliente estava super satisfeito. Você mandava um fax, e 72 horas depois você falava: Paulo, seu pacote foi entregue na França para tal pessoa, e você ficava super feliz. Hoje, você rastreia o seu pacote real time, você acompanha a carga totalmente alive e ainda não está satisfeito. Você ainda busca o seu consumidor, o seu cliente, ou o cliente do seu cliente, ele busca cada vez maiores alternativas, produtos e serviços, tecnologia, para poder acelerar, ao mesmo tempo que você controle a cadeia de suprimento como um todo, reduzindo o custo no final do dia, entregando a satisfação para o cliente dele ou para o seu cliente. Então, é uma relação extremamente diferenciada e não para por aí. Então, não para por aqui, na verdade. Ainda estamos cada vez mais em mudanças e nos ajustando, porque o consumidor, a demanda e a necessidade, ela é muito dinâmica. Então, a premissa da logística é justamente acompanhar esse movimento, seja
nós fazemos pesquisas, inclusive, para entender o comportamento de vários aspectos do comprador, do vendedor, do transporte, para poder justamente colocar as soluções, as alternativas, os serviços para intermediar toda essa relação. Olha só que fantástico, Nadir, os pontos que você trouxe aí, principalmente falando da importância da logística. E aparentemente, Nadir, eu acredito até que você depois pode acrescentar alguma coisa com relação a isso. Na pandemia, as pessoas começaram a dar mais importância à logística, não apenas os profissionais. Os profissionais sabem o quanto a logística é importante, mas também o consumidor e o cliente. Aquele consumidor que recebe o alimento, a sua geladeira, o seu computador em casa, ele começou a dar mais valor, porque ele percebe que sem a logística aquele produto não chega na casa dele. E eu costumo dizer, inclusive, nas minhas falas, Nadir, que a logística é um elemento, logicamente, quando nós falamos em termos de academia, que é mover, é armazenar, mas ela conecta pessoas, ela faz uma conexão importante de pessoas. E aí eu queria explorar um outro lado contigo, Nadir, que é exatamente quando nós falamos de logística e falamos de países de dimensões territoriais como a do Brasil, como é que você enxerga a perspectiva da logística no Brasil, né? Com grandes empresas como a UPS trabalhando aqui, fazendo as suas atividades, e aí você pode até fazer uma conexão com profissionais, com pessoas em termos de competências, de capacitação e tudo mais. Fique à vontade. Bom, na verdade, como eu comentei com você anteriormente, a UPS ela é global, ela está presente em 220 países, tem 450 mil funcionários. Então, só para você conectar a própria UPS, globalmente falando, já é um desafio muito grande. E a ideia, na verdade, é justamente oferecer para todos os nossos clientes, ou quem quer que seja, uma conectividade entre fronteiras internacional e nacional. Paulo, aqui no Brasil, na verdade, nós somos vários países dentro de um país. Quando se fala de logística, você tem que conectar entre estados, e você tem fronteiras entre estados. Então, você precisa, de fato, além de pessoas que conheçam todo o processo, como ter relacionamento, ao mesmo tempo que tenha, obviamente, tudo facilitado para que possa entrar a sua carga ou o seu produto dentro de outros estados, sem maiores complicações e sem atraso. Porque você tem um COFAS, você tem vários órgãos anuentes que têm presença em diferentes localidades justamente para poder administrar e gerenciar essa movimentação. Então, no que nós temos muito, um dos pontos importantes na logística, além de você pensar, a gente pensava antes como o motorista, o driver, a pessoa que coleta, a pessoa que entrega, é você ter a pessoa de relacionamento com as aduanas, para que você tenha conhecimento e você consiga passar todas essas informações claras para o seu cliente, para o seu usuário, nos aspectos muito amplos, inclusive, porque quanto mais o seu cliente esteja ciente de como ele deve operar o seu envio, menor impacto ele terá por não ter tido a informação no prazo. Nós temos um programa interno, inclusive, que a gente dá consultoria direta para pequenas, micros e médias empresas, porque estas são as que mais sofrem por não ter a informação de como posicionar o seu produto em outro país, então eles acabam desistindo por pensar que é complexo, e porém é possível, ao mesmo tempo que também eles não sabem como administrar toda a cadeia internamente no Brasil, que também é complexo. Então, nós damos essa consultoria e treinamento para esses grupos específicos. Ao mesmo tempo que eu queria fazer um pushing com você, nós agora lançamos em maio um programa de mulheres exportadoras. Empresas geridas por mulheres, nos quais a UPS dá um treinamento específico e um suporte direto para estas mulheres. Por quê? Porque a dificuldade com elas é maior ainda. Elas iniciam os seus negócios dentro da sua casa, ou na garagem, ou em espaço pequeno, até com a pandemia, acabou gerando esta oportunidade,
porém, depois ela não sabe como fazer com que isto aconteça dali para fora. Então, esse programa foi lançado, no qual a gente capacita, dá acesso a mercado, influência com políticas e regulamentos, para que ela possa aumentar as habilidades técnicas de logística, visibilidade desses pequenos negócios, conectando com compradores, investidores, fornecedores e organizações no apoio empresarial. Ou seja, qualquer coisa que você trouxer aqui, a gente tem umas 2 horas de conversa para poder explicar, e a conexão da logística UPS com o mundo, com os ativos, nossos grandes ativos, que são as pessoas, e com grupos específicos que a gente quer fomentar e ajudar no crescimento dos negócios como esse de mulheres exportadoras. Olha só que bacana. Aliás, eu vi, você fez a publicação das mulheres no comércio exterior lá no LinkedIn, né? Eu cheguei a olhar e a curtir lá a sua postagem. Nadir, eu gostaria de fazer o seguinte contigo. A prosa está fantástica, né? Estamos caminhando aqui, estamos proseando, estou te ouvindo, bebendo aí da fonte, muito bacana seu conhecimento de logística, as suas explanações. Eu queria fazer o seguinte agora, Nadir, eu queria ir para um segundo tópico, que é exatamente... Você falou um pouco das mulheres no comércio exterior, mas é a atração da mulher para a logística, ou seja, a atração, né, da mulher para a logística, o que é bastante interessante. Mas eu queria fazer isso, Nadir, no segundo bloco aqui da nossa prosa. Pode ser? Você toma um cafezinho, uma água aí, e a gente volta já? Vamos lá? Sem problema, vamos lá. Nadir, essa prosa está fantástica, muito bacana mesmo, sensacional. É uma pena que nós estejamos aqui à distância, né, Nadir? Mas pelo menos a tecnologia nos oferece essa possibilidade. Nadir, eu gostaria de explorar esse lado da mulher, né? Você comentou o lado de trazer mulheres, capacitar mulheres nessa parte de comércio exterior, né? Esse entendimento mais abrangente da logística. Queria que você explorasse um pouco esse lado da atração da mulher para dentro da logística e como que ela poderia se capacitar, se comportar, ou seja, e não ter medo, né? Não ter medo de seguir nessa carreira, assim como você não teve, né, Nadir? Vamos lá? Claro, Paulo. Bom, esse é o tópico que eu adoro falar, com uma tranquilidade muito grande, justamente porque eu vivi isto, né? Primeiramente, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de ter a oportunidade de trabalhar na logística, que inicialmente não era logística, mas se transformar em logística. Por quê? Primeiro, porque a logística é o único ramo no qual você tem a capacidade de se conectar com todas as indústrias, todos os segmentos e todos os subsegmentos. Então, é um privilégio, né? Um aprendizado muito grande. Cada cliente que você se relaciona, e você tem que entrar no detalhe da operação e do negócio do cliente para desenhar a melhor logística, você imagina o quanto você absorve de conhecimento de cada negócio. Então, eu amo fazer, é uma paixão muito grande de fazer pelo que eu faço, inclusive com proximidade na operação, porque é ali que a coisa acontece. Uhum. Né? Eu gosto muito. Bom, nós temos, desde 2006, a UPS implementou um programa chamado WLD, que é o Women Leadership Development, que é um programa para desenvolver as mulheres, para criar as oportunidades para as mulheres, porque não que já não criasse, a UPS não tem em absoluto nenhum problema se é homem ou mulher, não importa, né? O gênero. Porém, foi percebido de que o turnover, a saída dos funcionários, estava numa proporção maior de mulheres comparado a homens. Então, fez-se uma pesquisa e entendeu-se de que a mulher estava saindo mais da empresa porque elas não tinham ou não estavam encontrando alguns programas ou algumas facilitações para poder equilibrar a vida pessoal com a profissional ou outros itens nos quais o homem, hoje, muito mais participativo, porém não tanto quanto naquela época. Criou-se, então, vários processos internos para poder dar a esta mulher todo o network interno, porque você imagina, para se relacionar dentro de uma empresa com 540 mil funcionários, para que ela sentisse parte do negócio e desse para ela a oportunidade dela se relacionar junto à comunidade, porque a mulher tem habilidades
que ela tem muita participação, então a UPS explorou esta parte de ela ter mais atividades junto à comunidade onde vive, ao mesmo tempo dela participar de grupos fora da empresa para que ela pudesse também representar a UPS fora, ganhando experiência e compartilhando a sua experiência com outros grupos fora. Por isso que, inclusive, eu conectei este programa da UPS junto à minha presidência do Lead Mulher, porque é só uma extensão do que acontece dentro da UPS para a minha atividade fora da UPS. Então, com isto, depois desse programa em 2006, hoje, o turnover na época de 28% já reduziu para menos de 8% de mulheres que saíam porque ela não sentia toda esta participação, inclusive de flexibilização de part-time job, que seria trabalho de meio período, ao mesmo tempo de híbrido entre home office e dentro da empresa. A logística é um trabalho que demanda muito. E as mulheres acreditavam que, por ter essa característica, então, não combinava muito ou não se ajustavam muito. Com isto, como eu disse a você, hoje, no Brasil, por exemplo, 40% do meu staff são mulheres. 33% de todos os colaboradores do Brasil são mulheres. 50% de presidentes dos países da América Latina são mulheres. E pela primeira vez na história de 114 anos de existência, a CEO da UPS hoje, Carol Tomé, é uma mulher. Então, está comprovado de que todos esses programas estão se refletindo em porcentagem, em número, em crescimento. Então, tem se feito, inclusive, Paulo, um elemento do Balance Scorecard, você deve bem saber o que é um Balance Scorecard, existe um elemento global que te dá a porcentagem de quantas mulheres em postos de executivo e de gerenciamento, a gente chama de management people, né? Na posição de executivas da empresa, você tem que cumprir quantas mulheres tem nessa posição. Ou seja, é um compromisso que a própria empresa tomou, ao mesmo tempo que colocou como meta para ter um push e uma aceleração maior para a gente encontrar aí uma equidade, né? Uma igualdade que eu não diria para você que quero 50, várias empresas puxam para 50-50, que praticamente estamos falando de mais de 100 anos, quase 200 anos, para conseguir chegar uma equidade de gênero globalmente e no mercado. Eu acredito que se todas as empresas, de fato, colocarem programas e atividades para essa aceleração, a gente vai reduzir esse prazo consideravelmente. Então, eu não sei exatamente como que mais colocar para você, mas te garanto que tudo isso já comprova na prática de que as mulheres já se sentem mais parte dentro de uma indústria que majoritariamente era conhecido para homens, né? Fantástico, fantástico. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico aqui empolgado só de ouvir você falar, principalmente pela perspectiva do que a organização está fazendo, né? A ocupação de mulheres em postos executivos, e você fala com a alma, né? Você fala com paixão, ou seja, aqui nós estamos falando de paixão logística, mas principalmente na questão de vivenciar e sentir na pele uma situação de uma empresa que realmente prioriza esse aspecto, não fica só no aspecto do falar, né, o Nadir? Eu queria um outro ponto, você disse para mim, eu não sei muito mais o que falar sobre isso, mas eu sei dar um toquezinho aqui, principalmente com relação àquelas mulheres, porque as mulheres, com certeza, te ouvindo aqui, o Nadir, eu me recordo, inclusive, de uma prosa que eu fiz com uma vice-presidente da Natura, que é a Joselena Perecinoto, não sei se você conhece a Josi, né? A Josi também é muito fantástica e também fala com a alma, né? E eu queria explorar um lado contigo, Nadir, que seriam as mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas estão falando, tá bom, legal, bacana, mas que competências e habilidades eu preciso ter, por exemplo, para perseguir, para entrar nessa jornada e seguir o caminho
da logística. Você tem aí algumas dicas para elas e Isso é para todos nós, né? Sim, claro, excelente. Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, quando eu entrei no universo de logística, eu era formada em letras línguas e eu percebi que faltava alguma coisa. E depois eu fui e fiz direito, porque, na verdade, na época, a UPS estava implementando as operações no Brasil e países aqui na América Latina. Então, foi importante para ajudá-los até nas necessidades de regulamentação nesse estabelecer a subsidiária aqui agora. Independente de ser mulher ou não mulher, você estar preparado, capacitado é de suma importância. Então, você precisa se capacitar, você precisa buscar estar preparado sempre, porque as oportunidades elas são poucas, comparada à quantidade de pessoas que hoje esperam uma oportunidade. Então, a proporção ela é, infelizmente, injusta. Então, na verdade, eu tenho que estar um passo à frente de qualquer necessidade. Eu sempre, na minha carreira, eu sempre procurava saber o que eu quero ser, o que eu quero fazer no meu próximo passo. Então, eu iniciei como atendimento ao cliente na UPS, atendimento ao cliente quando muitos iniciam como driver, motorista, em operações, atendimento ao cliente para chegar à presidência. Então, eu era uma assistente. Então, o que eu devo fazer para ser uma assistente pleno? O que eu devo fazer para ser uma coordenadora? Eu gostaria agora, o próximo passo, uma supervisão. Eu procurava entender o que precisaria ter de conhecimento, habilidade, conhecimento, para poder assumir essa próxima posição. Eu me preparava e depois, obviamente, eu fazia o meu trabalho atual com excelência, acima de 100%, porque 100% é o que se espera. Uhum. Então, como é que eu vou chamar a atenção de que eu sou uma candidata ou um profissional potencial? É quando você está acima dos 100, 120, 150. Aí, então, opa! E uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre procurei, eu era muito curiosa em entender a cadeia como um todo. Então, o meu trabalho hoje é o que acontece antes e o que vai acontecer depois, para poder entender de que a parte do meu trabalho era de suma importância numa cadeia como um todo. Então, se eu falho aqui, eu vou prejudicar o próximo passo ou a pessoa falhou, prejudicou o meu passo. É muito importante. Quando você visualiza a sua responsabilidade desta maneira, você acaba aprendendo antes e o depois. Então, você já está, de fato, a um passo à frente. Eu era muito curiosa, eu era de recursos humanos e do jurídico. Então, a empresa de logística, o maior ativo, o prestador de serviço, são as pessoas. Então, eu dizia para todo mundo que ninguém podia fazer nada sem falar comigo, porque o recursos humanos é que define o melhor recurso. Você capacita, você contrata, você ajuda, na verdade, a contratar os melhores profissionais para poder executar aquela atividade. Então, foi muito importante quando, para você contratar, para você prover para esta área específica o melhor recurso, o melhor capacitado, você é parte de tudo isso. Então, eu tive a oportunidade de aprender do business como um todo. Eu entrava no business para poder prover às áreas um suporte como recursos humanos e como jurídico, porque tudo na vida, na verdade, a gente acaba discutindo positivamente, estando como réu ou como autor. Então, eu sempre digo isso. Eu acabei como aprendendo todas as outras áreas, por defender ou por posicionar o business e o negócio da UPS. Então, Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. A determinação, resiliência, preparação, planejamento, capacitação e o autodesenvolvimento, porque 99% do desenvolvimento é autodesenvolvimento. Não espere que as pessoas façam algo por você. Primeiro, você tem que procurar fazer, estudar. Eu tive que aprender inglês, aprender espanhol. Eu tive que fazer faculdade, tudo ao mesmo tempo. Porque eu queria, na verdade, estar preparada para outras funções numa empresa corporativa multinacional. Está em 220 países. Assim, obrigatoriamente o inglês. Depois o espanhol, porque
só você fala português dentro de uma América Latina que todo mundo fala espanhol. Então, eu cheguei a ter até um burnout uma vez, porque eu queria aprender tudo ao mesmo tempo, porque eu queria me capacitar o mais rápido possível e estar preparada para estas oportunidades. Então, foi assim que foi acontecendo na minha carreira, e eu fui tendo oportunidade, mas eu garanto para você que foram finais de semana, feriados, eu fiz direito, você imagina fazer direito, né? Trabalhar, na época eu trabalhava no departamento financeiro, no qual você tem fechamento do mês, ao mesmo tempo que você tem que estudar para a prova de direito, que não é simplesmente estudar, é ler um livro de 500 páginas para fazer uma prova de direito civil. Então, quer dizer, não era fácil, não era em absoluto simples, mas foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade de poder, depois, com tanta determinação e tanta busca, ir conquistando passo a passo na minha carreira. Como eu disse para você, vou fazer 30 anos. Então, não foi da noite para o dia, e não foi simples em absoluto, mas foi gratificante. Olha só, que fantástico, Nadir. Você trouxe aí um testemunho, um exemplo para todas as pessoas, todos nós. Ou seja, você trabalhou no RH, trabalhou no jurídico, tem formações nessa área e você passou a ser presidente de uma empresa de logística. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho que seguir uma carreira vertical, né? Ou seja, tem que ter uma formação de administração para ser presidente de uma empresa de logística. Você mostrou aí que não necessariamente tem que ser assim, tá certo? Tá certo. Um ponto muito importante que eu queria deixar aqui para todo mundo eu já vi pessoas formadas em agronomia presidindo uma empresa de logística e o meu diretor de IT, ele é engenheiro químico. Então, na verdade, é natural de que você, se você quer algo específico e muito técnico, de que você se capacite tecnicamente para aquilo. Mas as características para presidir ou administrar o negócio, ela independe da área que você estudou. Na verdade, você tem que ter aquelas habilidades nos quais você sabe administrar um business entre gestão de pessoas, gerir um negócio, crescer o negócio, dar resultado com consistência, muito importante, porque se você der resultado hoje, rapidamente, depois você não consegue sustentar, você também tem uma carreira muito imediatista. Eu também não gosto muito do imediatismo, porque muitas vezes os administradores tomam decisões radicais e drásticas para ter resultados momentâneos. Eu também sou contra isso, porque quando você tem uma empresa que tem 114 anos e o meu papel hoje é fazer com que ela tenha um resultado positivo hoje para os próximos 100 anos. Eu digo isso para todos os meus colaboradores. Faça a sua parte e a sua história para o próximo 100 anos. Se cada um pensar dessa maneira, você vai ter esta empresa por mais 500 anos, com certeza. Que legal, Nadir. Eu peguei duas mensagens, né? A primeira, a consistência no resultado, e a segunda, cuidado com o voo de galinha, né? Ou seja, aquele voo que sobe e de repente desce. Nadir, nós estamos aqui finalizando a nossa prosa, uma prosa que fica com gostinho de quero mais, sem dúvida nenhuma. Fiquei super feliz com a sua contribuição aqui, porque gente do bem tem vindo aqui para contribuir, as pessoas assistem, se encantam, e depois eu recebo as mensagens dessas pessoas, realmente tem sido muito prazeroso. Nadir, um abraço virtual para você, né? Ao infinito, eu costumo dizer aqui, né? Usar a frase lá do Toy Story, né? Ao infinito e além, né? Tudo de bom, Nadir. Gratidão enorme. Obrigada, Paulo. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. E deixo aqui uma última mensagem para todos de que, apesar de que estamos na curva do final da pandemia, ainda não terminou, então peço a todos que ainda continuem se cuidando, tomando todas as prevenções básicas para poder evitar de que estejamos nos contagiando e transmitindo o vírus até que seja regularizada essa situação. Um grande abraço, uma boa tarde para todos. Fantástico, Nadir, tudo de bom para você. Tchau. Tchau, obrigada.